Quando o corpo vence, mas o homem perde, a verdade que ninguém ensinou sobre desejo masculino. Há um momento silencioso que quase nenhum homem comenta, mas quase todos conhecem. Aquele instante depois do prazer, quando o corpo relaxa e algo dentro dele permanece inquieto. Não é culpa. Não é arrependimento, claro. É uma sensação difusa de que algo importante escapou, como se o corpo tivesse recebido tudo o que pediu, mas o homem tivesse sido deixado para trás. Nesse espaço, nasce uma pergunta que raramente encontra palavras. Por quê? Mesmo vencendo, eu me sinto menor. Desde cedo, o homem aprende a interpretar o desejo como vitória, a conquista como prova, o prazer como confirmação de valor. Mas o que poucos percebem é que por trás dessa busca intensa não há fome de orgasmo, há sede de alívio. Não um alívio físico, mas emocional. Um desejo profundo de silêncio interno, de descanso da tensão constante de precisar ser suficiente o tempo todo. O corpo se move, mas quem implora é a alma. Na intimidade, algo curioso acontece. A máscara masculina, construída com tanto esforço, começa a escorregar. Não porque o homem queira se mostrar, mas porque está cansado demais para sustentar a personagem. O toque da mulher, o olhar, a proximidade, tudo isso pressiona pontos antigos que ele aprendeu a ignorar. E quando ele se dá conta, já não está apenas transando, está sendo confrontado por partes suas que nunca tiveram espaço para existir. O desejo, então, deixa de ser simples. Ele se torna um campo de disputa interna. Uma parte quer sentir, outra quer fugir. Uma quer se entregar, outra quer controlar. E quando não há governo interno, quando o homem não sabe quem comanda dentro dele, qualquer impulso assume o trono. O prazer vira tirano, a necessidade vira ordem, e ele obedece, acreditando que escolheu. O sexo, nesse contexto, não é apenas biologia, é revelação. É o momento em que o inconsciente encontra uma brecha e se impõe. Tudo aquilo que foi empurrado para baixo, medos, carências, inseguranças, começa a se manifestar no corpo, na pressa, na rigidez, na necessidade de provar algo. A cama vira palco de uma guerra silenciosa que ele nunca soube que estava travando. Há mulheres que percebem isso. Algumas exploram, outras desprezam, outras apenas se afastam, deixando o homem ainda mais confuso. Ele sente que algo deu errado, mas não sabe onde, e enquanto tenta entender o comportamento dela, ignora o movimento mais importante que aconteceu dentro dele. O inconsciente falou e ele não escutou. O erro silencioso. Confundir tesão com pertencimento. O homem acredita que deseja corpos, mas o que realmente o move é a sensação de ser escolhido. Escolhido sem precisar provar força, dinheiro, status ou desempenho. Há um cansaço profundo em sempre ter que liderar, impressionar, sustentar tensão e ainda parecer inabalável. O desejo surge como promessa de descanso psicológico. Muitos homens usam o sexo como resposta tardia à rejeição. Cada mulher conquistada parece um ponto marcado contra as que ignoraram, testaram ou descartaram. Não é luxúria pura, é compensação emocional. Uma tentativa silenciosa de equilibrar a balança interna. Quando o afeto sempre veio com condições, o desejo passa a carregar uma função que não é dele. O sexo vira atalho emocional. Um lugar onde o homem tenta receber em minutos aquilo que nunca recebeu com estabilidade. Não há culpa nisso, há adaptação psíquica. O problema surge quando a intimidade deixa de ser presença e vira prova. Cada encontro se transforma em exame, cada reação feminina vira veredito, e o homem, sem perceber, mede seu valor pelo quanto é desejado. O alívio vem rápido, o vazio vem logo depois. Porque pertencimento não se conquista com performance. A origem não resolvida, quando o carinho sempre teve preço. Poucos homens cresceram recebendo afeto sem exigência. O carinho vinha depois do resultado, depois da força, depois da utilidade. Esse padrão molda homens produtivos, mas emocionalmente famintos. O menino que tentava ser bom o bastante, cresce e vira o homem que tenta ser desejável o suficiente. Ele não busca apenas mulheres, busca aprovação atrasada, busca sentir que desta vez não será descartado. Na vida adulta, essa ferida reaparece disfarçada de liberdade sexual. O homem acredita que escolhe, mas está repetindo. Cada relação carrega a mesma esperança silenciosa. Se eu fizer tudo certo,
ela fica. A mulher, consciente ou não, ocupa a posição de juíza emocional. Ela valida, testa, retira, devolve atenção. E o homem volta a competir por algo que nunca deveria ter sido prêmio. Quando isso não é visto, o corpo vira moeda, o toque vira oferta e o encontro perde qualquer possibilidade de leveza real. O teatro da masculinidade. Desempenho no lugar de verdade. A cama vira palco, o corpo vira ferramenta, o sexo vira apresentação. O homem acredita que controla a situação porque domina técnica, ritmo, intensidade, mas controle não é presença, é repetição de um script antigo. Quanto mais ele tenta impressionar, menos ele se conecta, porque toda a atenção está fora, na reação dela, na aprovação dela, na imagem que está sendo sustentada. Algumas mulheres se aproveitam dessa entrega performática. Outras perdem o interesse, porque técnica sem alma soa vazia, funciona no corpo, mas não cria vínculo. O homem sai do encontro cansado, não pelo sexo, mas pela atuação constante. Nenhuma vitória externa compensa a exaustão de não ser verdadeiro. A repetição que cansa. Prazer sem presença drena energia. Há homens que acumulam experiências e perdem vitalidade. O sexo vira anestesia emocional, funciona por algumas horas. Depois, a realidade retorna mais pesada. A mente fica confusa, o desejo perde nitidez, a motivação diminui, as mulheres mudam, mas o desfecho é sempre semelhante. O corpo começa a avisar antes da mente. Falta foco, falta silêncio interno, falta direção. O prazer sem consciência não fortalece, ele fragmenta. E o homem sente que algo precioso está sendo drenado, mesmo sem saber explicar o quê. A sombra entra no quarto. O que o homem esconde aparece no toque. Tudo o que o homem reprime encontra saída na intimidade. A necessidade de controle, a frieza repentina, o desligamento pós-sexo. Nada disso é acaso. O medo real não é a rejeição feminina, é ser visto sem armadura. Porque ser visto exige assumir fragilidade, limites e carência. Algumas mulheres exploram esse ponto com precisão, outras recuam quando percebem o que foi revelado. Em ambos os casos, o impacto é profundo. O momento depois do sexo vira espelho, um espelho que mostra quem o homem é quando o desempenho termina. A inversão desconfortável não é desejo demais, é fuga demais. O homem não busca intensidade, busca ausência, alguns minutos longe do próprio caos interno. Quando o prazer vira fuga, ele deixa de nutrir e passa a consumir. Cada encontro vazio enfraquece a identidade. Quanto mais validação externa, menos centro interno. O desejo se espalha, o homem se dilui. A suposta liberdade vira dispersão, e a dispersão cobra um preço silencioso. Presença assusta mais que solidão. Estar presente exige coragem, exige ficar quando dá medo. Muitos homens fogem exatamente quando a conexão começa a se aprofundar. Não é falta de interesse, é medo de perder controle. Medo de ser atravessado emocionalmente. A mulher percebe a ausência mesmo quando o sexo é bom. O corpo reconhece quando a alma se retira. O afastamento acontece e o homem interpreta como rejeição, sem perceber que foi ele quem saiu primeiro. Sexo como ritual ou como desgaste. Toda intimidade é troca de estado interno. Quando dois entram feridos, não há encontro, há contaminação. O corpo, que poderia ser templo, vira território invadido e o homem sente o peso depois. Cansaço emocional, confusão, perda de clareza. Não é moral, é psicológico. A escolha é silenciosa. Repetir padrões ou transformar a intimidade em reencontro consigo. O poder que nenhum homem foi treinado para querer, governar o próprio desejo. Quem não governa o próprio desejo será governado por ele. E o desejo, quando assume o controle, não tem compromisso com o futuro do homem. Ele quer alívio imediato, não construção. O verdadeiro desejo masculino não é possuir mulheres, nem acumular experiências.
é reintegração interna, é voltar a sentir unidade, é parar de buscar fora aquilo que foi abandonado dentro. Encarar a própria sombra não é virtude moral, é estratégia de sobrevivência psicológica. Enquanto o homem não se vê, ele reage. Enquanto reage, é previsível. Enquanto é previsível, é manipulável. Quando o homem para de se abandonar para ser aceito, o jugo muda. O sexo deixa de ser anestesia. A intimidade deixa de ser campo de batalha. A mulher deixa de ser juiz. A verdadeira revanche não é provar nada a ninguém. É não precisar mais provar. É desejar sem ser arrastado. É escolher sem carência. Quando o homem governa o próprio desejo, ele não endurece. Ele se torna lúcido. E a lucidez é a forma mais silenciosa e mais perigosa de poder.